Fala, meus queridos, tudo bem? Pastor Márcio Dantas aqui. Aqui é mais um vídeo da série de testemunhos, de um ex-dependente químico, a qual eu vivi por 18 anos, escravo, humilhado, como um dependente químico, usuário de cocaína. Eu quero trazer aqui mais uma parte do meu testemunho. No vídeo anterior lá, que vocês podem ver no meu canal, eu falei um pouco das percas, das frustrações, o que o dependente químico ele faz, manipulador, mentiroso, ele inventa histórias para sempre se sair por coitado. E essa foi uma vida em que eu vivi. Muitas das vezes eu colocava a culpa nas pessoas de algo que eu era o culpado. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês, mais algumas situações ao qual ocorreram, foram casamentos frustrados, eu deixei de dar a atenção às minhas filhas, eu fui um pai ausente, eu era uma pessoa que, para vocês terem ideia, eu era muito, cara, acho que uma das coisas que mais me dói hoje foram as mentiras que eu contei para que eu pudesse adquirir dinheiro para usar droga, E eu acabei machucando muitas pessoas porque eu inventava histórias, de que todos tinham me abandonado. Momentos difíceis que eu passei. Gente, cara, eu acho que um dos momentos difíceis que eu passei foi quando, agora, aproximadamente 4, 5 anos atrás, eu morava nas casas que eu tinha 2 casas, Eu herdei uma herança que minha avó deixou, em que eu morava na parte de baixo e aluguei a parte de cima para um traficante, E ali eu trocava o aluguel, para vocês terem noção, eu trocava o aluguel por droga, A minha esposa, que hoje, graças a Deus, convive comigo, passou por momentos difíceis. Nós passamos necessidade, passamos fome. E ele morava em cima e eu trocava, ele jogava do lado de cima, eu acabava pegando as trouxinhas de cocaína. Um dos momentos difíceis foi quando eu acabei ficando aprisionado dentro da minha própria casa, porque acabei devendo ao traficante e a questão de juros foi aumentando, ficou um valor exorbitante aí. E eu tive que desfazer do meu bem as minhas casas, que aproximadamente valiam aí 250 mil, eu tive que vender ali 50 mil para não morrer, para não perder a vida. Então, para vocês terem noção do que a droga ela faz na vida do ser humano. Eu vendi as minhas casas, eu fiquei aprisionado dentro do meu próprio lar, com uma pessoa, porque a dependência química me fez eu alugar a casa, Outro momento que também foi muito tenso na minha vida, Eu morando nessa casa, eu acabei, as portas se fecharam para mim, na verdade. Porque por mais inteligente, por mais que fosse um bom vendedor, por mais que tivesse um profissionalismo, mas eu tinha deixado de lado tudo isso. E aí eu comecei a dirigir, ser motorista de aplicativo. E aí foi que começou as coisas a piorar. Para vocês terem noção, eu aluguei carro de aplicativo, não paguei os proprietários. Eu passava a noite rodando, Então todo o dinheiro que eu pegava era para o uso da cocaína, então eu ficava ligadão. Eu ia para casa, dormia 1 hora ali, cochilava e voltava, dizia minha esposa, mas chegava com muito pouco dinheiro, dizia ela que era aquela questão da manipulação. E minha esposa em casa passando necessidade. Pra vocês terem noção, teve dias de que nós não tínhamos, só tínhamos o cuscuz, a fuba, só tínhamos aquilo ali. E pra vocês terem noção, gente, eu comecei, então aí o dono do carro tomou e as coisas começaram a apertar. Eu saía com sacola, uma sacola plástica, e ia no interior do estado, bater nas portas, pedir, dizer que realmente eu estava passando necessidade, mas porque eu fui o culpado, Então eu batia nas portas e vinha de lá para cá. Uma cena humilhante. Por que eu digo humilhante? Para mim, que tinha uma família
como eu tenho uma família maravilhosa, todos sempre me apoiaram, uma família que sempre cuidou de mim, mas o meu uso abusivo, intensivo, incontrolável, acabou me afastando dessas pessoas. Então hoje eu sou verdadeiro em dizer, eu fui o causador de toda a situação, que em outros vídeos vocês vão poder acompanhar mais histórias, mas hoje eu quero contar sobre alguns momentos. Então, a gente, dias de pegar papelão, o gás de casa faltou e a gente pegar papelão, queimar a casa incendiada para cozinhar ali, tentar cozinhar algo para comer. E o interessante é que essa minha esposa, ela sempre do meu lado, ela não tinha me abandonado ainda. Algumas pessoas achavam que ela estava comigo por herança, que na verdade ela provou para mim que ela sempre esteve ao meu lado por amor, por sempre gostar de mim. E assim, enquanto eu estava nas ruas me drogando, ela ia para a igreja, ela orava. Muitas das vezes dentro de casa, são cenas que eu me lembro que eu estava com a cocaína na mão e eu dizia a ela, eu vou orar. E eu entrava no quarto, me ajoelhava, começava a cheirar cocaína, mas ao mesmo momento eu pedia a Deus, né? Era cheirando a gilete e ela não entendia. E eu dizia a ela que estava passando, que realmente eu estava passando por um momento muito difícil, porque eu queria me libertar, mas não tinha forças. Então assim, eu usava e me cortava, lugares que ela não podia ver. Eu tinha que me cortar. Todas as vezes que eu usava cocaína, que eu usava a droga, eu me cortava, né? Vocês podem notar que meu braço ele é todo latanhado, né? Cicatrizes que ficaram sobre o uso da dependência química abusiva. Então assim, a gente não tinha o que comer, eu ia para outros lugares, pedia uma fuba, às vezes chegava sem nada. E as coisas foram, sabe, decaindo, as coisas foram piorando, ao ponto de vendermos, eu tive que vender a casa, e aí para pagar esse rapaz, esse traficante. A sobra do dinheiro, nós fomos morar em outro bairro, e ali achávamos que íamos recomeçar uma nova vida. Ao contrário, as coisas começaram a se aprofundar, né? E aí eu, mais uma vez, né, eu me ajoelhava, eu implorava ela, eu vou mudar, pelo amor de Deus. E ela sempre crendo em uma mudança na minha vida, mas eu não queria, sabe? A mudança, ela poderia acontecer a partir do momento que eu desse o primeiro passo, mas eu não queria, né? Eu era a fantasia. Eu ia para a igreja, para vocês terem noção, eu ia para a igreja, né? Eu tinha sede, sempre tive essa vontade, né? Sempre tive o sonho de ser pastor, a qual hoje, graças ao meu bom Deus, né? Verdadeiramente eu sou. Mas eu ia para a igreja, algumas delas eu mentia, subia aos púlpitos, mas antes eu ia para o banheiro e tirava cocaína, com a Bíblia debaixo do braço. Então assim, foi muito tenso tudo que eu vivi, foi muito humilhante, foi uma luta muito árdua, uma luta espiritual. E aí nós fomos morar em outro bairro e a gente achávamos que as coisas iam melhorar, então eu pedi uma oportunidade, fui lá, né, a sobra do dinheiro que estava com ela, eu aluguei mais um carro para poder rodar de aplicativo. E as coisas começaram a piorar aí. Eu tinha dado entrada em um consórcio, de uma parte do dinheiro, e aí a pessoa disse, não, daqui a tantos meses o carro vai sair e tal, e a gente deu, eu lembro que foi 3 mil, quase 4 mil reais, estava lá. E aí eu comecei a rodar com esse carro, na primeira semana, paguei certinho e tal. Eu estava querendo, mas a guerra sobre a minha vida era muito grande. E eu não tinha dado o primeiro passo. Porque assim, para você modificar, você realmente tem que querer. Como eu comentei, eu fui internado, cara, teve um internamento, né, que eu sou muito grato ao Batalhão da Restauração. Né, você que está me assistindo, que conhece alguém, Capitão Samuel, cara de um coração enorme, né? Então o meu irmão, ele fez de tudo, né, para que eu fosse internado. Em menos de 15 dias eu saí do internamento. Eu nunca consegui completar o internamento. Isso foram por várias e várias vezes. Então as pessoas deixaram de acreditar em mim por conta das situações que vivenciaram comigo, as coisas que eu acabei cometendo. Então eu comecei a rodar pela segunda vez motorista de aplicativo, né? E as coisas começaram a piorar. Porque
eu deixei a cocaína e conheci o crack. Então, verdadeiramente, eu cheguei ao fundo do poço e cavei mais ainda. Para vocês terem noção, o proprietário desse carro, desse segundo carro que eu aluguei, ele era um coronel aposentado. Pra vocês verem, por que eu estou dizendo isso a você? Porque a mão de Deus sempre esteve sobre a minha vida. E agora vai algumas situações que ninguém soube do que aconteceu. Então, eu comecei a ser motorista de aplicativo. Em uma das corridas que eu acabei conhecendo um rapaz. E conversa vai, conversa vem, e o dependente químico, ele tem um poder de... é tipo uma antena, foi esse cara aqui. Eu acabei descobrindo que o cara, ele vendia cocaína. E aí eu me dispus a levar ele sempre no hospital, porque ele fazia hemodiálise, e acabei fazendo alguns fretes para que essa pessoa... frete esse que era trocado por droga. Então, assim, eu comecei agora a transportar. Pra vocês terem noção, eu comecei a transportar droga, levar para alguns lugares. E por muitas e muitas das vezes, no fundo do carro, eram 3 quilos de maconha, 2 de cocaína, 1 quilo de crack. E muitas das vezes eu parava ao lado de viaturas, de motocicletas, mas Deus, ele sempre me livrou, ele sempre teve um propósito comigo. Hoje, muitas das vezes eu me pego chorando, porque foram vários os livramentos que Deus me deu. Porque situações que eu poderia estar hoje preso, né, pela quantidade que eu transportava. Armas, né, eu me peguei várias e várias vezes transportando, levando armas para um lugar, levar para outro, né, pistola dentro do carro. Então, assim, as coisas começaram a se afundar mais ainda. E aí foi onde veio o crack. E aí eu pegava, trocava as corridas e passava o dia todinho fumando pedra de crack dentro do carro. Acabei devastando o carro do rapaz ao ponto dele tomar, né? Mas ele entendeu a situação que eu estava vivendo, ele só queria o carro dele de volta, acabei dando esse carro a ele. E, na verdade, eu fugi, né? Eu deixei o carro, deixei a responsabilidade para que a minha esposa entregasse o carro. Eu era tão covarde que eu não tive a hombridade, eu não tive a capacidade de ser homem e entregar a chave a ele. Já estava devendo aí mais de quase R$2.000 de aluguel, sempre dizendo uma história que ia fazer uma cirurgia na cabeça. Eu criava situações, para vocês terem noção, criava situações para que as pessoas ficassem com pena de mim e dali eu me aproveitar e arrancar o dinheiro para poder usar a droga. A verdade, o dependente químico tem esse poder de manipulação, né? Eu mentia, eu dizia sempre essas situações. Uma das coisas que me afastaram muito da minha família foi isso, foi a mentira. Então, eu comecei a carregar drogas, comecei a carregar armas, e aí eu comecei a fumar a pedra do crack. Então, foi se aprofundando, e aí eu não comecei a passar semanas e mais semanas, semanas e mais semanas, eu não pagava o aluguel, ao ponto de ele chegar e dizer: se você não devolver meu carro, eu vou botar a polícia em cima de você. Então eu coloquei de frente a minha esposa, disse: ó, tu vai entregar porque eu tô indo agora para uma clínica. Eu sempre tinha sabe aquela questão do escape, dependendo do time que eu tenho isso, não, eu vou me libertar, me ajude, pelo amor de Deus. Aí de madrugada eu acabei saindo, deixando a chave lá, né, e a responsabilidade toda para cima da minha esposa. E aí o que acontece que eu fui para essa clínica, 2 dias depois eu estou de volta. Mais uma vez, sem dinheiro, já tinha me afastado das situações de entrega, dos entorpecentes, das situações porque eu já não tinha mais carro também, acabei quebrando o chip, enfim. E aí eu comecei agora, da onde eu morava para o centro da cidade, mais ou menos ali, negócio de 40 minutos a pé. E eu fazia esse percurso todos os dias. Enquanto a minha esposa trabalhava para colocar o alimento dentro de casa, ela ali suando, eu estava indo às ruas dizendo que ia colocar currículo. E na verdade eu passava o dia todinho pedindo dinheiro um e a outro, dizendo que eu andava, para vocês terem noção, eu andava com a chave de um carro que não existia. Eu andava arrumado e dizia às pessoas que eu era motorista
e que o carro tinha faltado gasolina, algumas pessoas que me conheciam. Então, por conhecerem a minha família e por me conhecer, acabavam, então eu fazia ali o dinheiro e daqui a pouco eu tocava por pedra de crack, e estava envolvido no meio de pessoas que também estavam fazendo uso do entorpecente. Uma das vezes, algumas brigas, passei de ser esfaqueado por conta da briga da pedra do crack, né? Comprava cachimbo, né? Comecei a fumar a pedra do crack no Bombril. E aquilo, meu peso foi. À noite, quando eu chegava, ainda com muito fedor, mas pra vocês terem noção, eu antes passava no posto de gasolina, pedia ao frentista um pouco de gasolina, botava na boca para ficar o cheiro da gasolina e sair o cheiro do crack. Aí eu comecei a tossir bastante, escarrava muito catarro e era cachimbo escondido. No outro dia, mesma situação. Então, assim, momentos que marcaram a minha vida na dependência química. Alguns momentos a qual eu estou citando para vocês, para que vocês possam entender, né? O dependente químico, ele é manipulador, ele é mentiroso, ele tem o poder de persuasão, mas ele só precisa de uma ajuda, né? Teve pessoas que não desistiram de mim, pessoas que se afastaram por me ver naquela situação, mas não desistiram, e eu sou muito grato a Deus. Eu precisei passar por todo esse processo dolorido, árduo, a qual até hoje eu colho essas consequências, né? Eu estou longe de pessoas que eu amo, né? Não porque ele não pode voltar, não. É porque Deus me trouxe para outro lugar para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Então, essa é mais uma parte do meu vídeo, para que vocês possam entender, né, o que a dependência química fez na minha vida. Próximos vídeos eu conto com vocês. Se você puder, dê um like aí, comente, né? Você que é meu inscrito, se você puder compartilhar também, para que vocês possam me ajudar. O intuito desses vídeos é porque vocês possam entender que a cura, sim, a vida também, basta a gente querer. É uma decisão que precisamos tomar. Então você que está me assistindo, que conhece alguém, não desista, mas o primeiro passo tem que dar da pessoa, tá bem? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço do seu pastor Márcio Dantas. Confira os próximos vídeos, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Que Deus abençoe. E não esqueça, quando você pensar em desistir, desista de desistir. Forte abraço.